Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Olá, gente. Eu programei para vocês nessa aula o estudo das bases históricas do direito administrativo. Entretanto, verifiquei que há um tema da maior significação para a compreensão da nossa linguagem. Nós estamos ainda, infelizmente, no pré-curso, em função de, seria um pouco arrogante dizer das deformações, mas vamos dizer do tradicionalismo do ensino jurídico. Então, eu senti que houve uma reação, digamos, pouco comum, ou pelo menos mais já esperada, quando nós dizíamos que a teoria dos três poderes era um anacronismo histórico e uma superação lógica. Não sei se vocês se lembram disso, né? Um anacronismo histórico porque se homenageia Montesquieu falando dos poderes quando ele se referia a uma determinada sociedade, né? E onde ele pretendia um modelo societário, mas que efetivamente, no Estado democrático de direito, o primordial é o dever e o auxiliar é o poder. Então, não faz sentido lógico que a Constituição trabalhe, que a gente fale em direito constitucional e, por consequência, em direito administrativo. Que eu digo que o direito administrativo é a instrumentalização do direito constitucional. Então, não faz sentido que nós tenhamos uma teorização dos poderes se nós tivermos a conclusão de que os poderes são peças ou são instrumentos de cumprimento do dever, né? São peças que constroem, que, na verdade, buscam a construção do dever. Ou seja, em linguagem muito direta, eu só tenho os poderes estritamente necessários para, na verdade, realizar os deveres que eu tenha. Então, dentro daquela ideia de que eu busque o falseamento, eu vou perguntar a vocês se vocês conseguem imaginar algum poder que não decorra de um dever ou que possa exorbitar ou que seja inadequado ao dever cumprido, etc., etc., né? Ou seja, se existe algum poder que não seja dependente do dever, o que você acha, Pedro, que está entrando agora? Ou então, vamos lá, Ana, que já está aqui desde o início, qual é a sua ideia sobre essa questão, poder e dever? Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Professor, eu achei assim... Temos duas Anas, mas, bom, vamos lá. Uma fala primeiro, outra fala depois. Quem quer falar primeiro, Ana Elisa ou Ana Saraiva? Ana Elisa, você quer começar? Ou Ana Saraiva? A pergunta é a seguinte: vocês podem imaginar um poder desconectado do dever? Quem quer se manifestar? Ou vamos fazer aquele minuto de silêncio?
Oi, professor. Oi. Eu acho assim complicado a gente imaginar um poder sem a noção de dever, porque aí a gente questionaria qual a finalidade da existência dele. Eu penso assim também, Paulo, mas por que você acha que, então, a Constituição falou da teoria dos poderes e não da teoria dos deveres? Por exemplo, a Constituição portuguesa já fala da função executiva, da função legislativa e não do poder executivo. João Dazani, quer falar, João? Bom, enquanto o João não entra, eu vou voltar para a Ana Elisa. Ana Elisa, está aí? Estou sim, prof. Oi, diga aí, Ana, qual é a sua ideia sobre essa questão? Paulo Henrique já nos deu uma ideia de que acha que um poder sem que corresponda ao dever não faz sentido. Nós estamos fazendo um teste livre, quer dizer, um teste não no sentido acadêmico, estamos discutindo ideias. Eu meio que concordo, professor, com a ideia dele. Um poder desconectado de um dever não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse um poder meramente pelo poder, poderia desembocar num despotismo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por essa linha de pensamento. L'état c'est moi, o Estado sou eu, né? Ou seja, a vontade do príncipe é a lei, não é? Ou seja, não importa como se faz ou as coisas se conectam, né? Ana Saraiva, você não escapa, não. Você quis se manifestar antes, mas agora podemos tentar, Ana? Ou não? Sim, professor. Bom dia. Bom dia. Então, eu tentei até pensar em um poder desconectado do dever, mas eu também achei que não é possível, não. Eu concordo com os dois, com a visão de Ana Elisa e a visão do colega. Então, gente, agora a grande dúvida é a seguinte: por que nós veneramos tanto? João Vitor acendeu a luzinha aí, eu não sei se ele quer falar. Por que nós veneramos tanto a teoria dos poderes e não a teoria dos deveres? Porque, na verdade, nós trabalhamos com o acessório, que é o poder, e não com o principal, que é o dever. Não é um certo absolutismo constitucional? Não, professor, acabei de entrar. Provavelmente foi engano. Desculpe. Tudo bem, João Vitor. Quando quiser interferir, fique à vontade. Conectado ao outro. Não posso usar o áudio no momento. Tá certo, tranquilo. Vamos lá. Eu não sei exatamente, Pedro Lima dizendo aqui para todos, eu não sei exatamente por que parece-me um ranço, como vínhamos do absolutismo, o poder do rei vem de Deus, etc., etc. Eu acho que os constitucionalistas ainda não se debruçaram sobre essa questão. Eu acho que os constitucionalistas ainda não se debruçaram sobre essa questão. E quando eu, por exemplo, não falo que é um tema que está no programa de Direito Administrativo, poder de polícia, que significa, por exemplo, que a administração pública pode impedir a prática de som num volume muito alto a partir de tal horário, ou que pode licenciar o funcionamento de estabelecimentos, ou que pode limitar o exercício de certas atividades.
Mas será que é isso mesmo que ela faz ou ela tem o dever de organizar o papel organizador do Estado? Quer dizer, o dever de organizar a cidade lhe traz ou lhe gera a possibilidade de interditar determinadas ruas ou fechar uma situação. Imagine por que existe um semáforo. É porque alguém tem o poder de me parar? Essa é uma pergunta que eu quero fazer direta. Por que o sinal fica vermelho? É porque alguém é suficientemente poderoso para dizer pare, agora eu quero que você pare. Quero olhar para você agora. Eu preciso lhe dar um recado e você vai parar e eu vou falar com você. Será que existe sentido num sinal vermelho para isso? Ou o sinal vermelho só existe para que os pedestres possam passar numa faixa ou para que os carros em sentido perpendicular se alternem na passagem dos outros que eventualmente venham na via principal? Será que o poder está vinculado a esse dever ou ele se explica por si mesmo? Quer dizer, eu posso até imaginar a ideia do poder pelo poder no âmbito da psicologia. Bom, eu vi um estudo interessante de que as pessoas que buscam o poder, não estou dizendo que é verdadeiro não, gente, pelo amor de Deus, hein? São pessoas solitárias que querem o reconhecimento através do poder, né? Então elas dizem, as pessoas vão se aproximar de mim porque eu sou poderosa. Essa é uma visão psicológica do mesmo fato, né? Por que alguém exerce ou exorbita do poder, né? Eu vi, por exemplo, vou contar a vocês um fato, a pessoa era muito ingênua e eu nem contei ao filho porque se envergonharia disso. Um oficial de justiça já idoso e muito meu amigo, e disse, o senhor sabia que meu filho agora é juiz? Ele disse, parabéns e tal, contente realmente, porque o filho dele tinha passado no concurso de juiz. Eu quero lhe apresentar a ele, eu digo, tá, vamos ter a oportunidade de conversar com seu filho para eu dar os parabéns pelo pai que ele tem, cumprimento. E eu tenho avisado logo a ele, meu filho, para os inimigos, os rigores da lei. Para os amigos, os favores da lei. E para os indiferentes, a lei. Então, ele disse isso com tanta convicção, coitado, com tanta ingenuidade, com tanta, quer dizer, o que parece claramente uma improbidade administrativa, um ato de desvio de conduta claro, evidente, quer dizer, você fazer uma diferenciação, no mínimo a impessoalidade estaria quebrada, né? A falta de critério estaria quebrado, ou seja, os tratamentos rocambolescos, a palavra é antiga, que se dão aos juízes ainda são frutos da Idade Média, Vossa Excelência, etc. Por quê? Porque o senhor feudal ou o rei davam o direito como uma graça, como um favor, então as pessoas se ajoelhavam diante do rei, se curvavam diante do rei para pedir a benesse. Então, se nós quisermos construir uma sociedade democrática, nós temos que primeiro admitir que não há poder que não se vincule a um determinado dever. Vejam, me parece isso tão óbvio, mas foi necessário que o Superior Tribunal de Justiça, foi necessário que o Superior Tribunal de Justiça dissesse uma coisa assim, que para mim é básica. A exigência de uniformes no vestuário do trabalho só pode ser dada quando é essencial à função. Ou seja,
eu não posso pedir a um funcionário de uma repartição comum, vamos dizer, a um servidor do judiciário, que use um uniforme se ele não estiver conectado com a função, disse o Superior Tribunal de Justiça. O que o Superior estava dizendo? Que não é desbordamento de poder pedir que o soldado esteja uniformizado e com o uso do crachá, para você saber se ele praticou violência ou não, se ele, na verdade, foi arbitrário, foi correto, se ele exorbitou dos poderes. Quando é que alguém exorbita dos poderes? Quando o cumprimento dos poderes passa dos deveres, né? Quer dizer, então, na verdade, essa era uma questão. Então, eu achei estranho, não que o superior tivesse dito isso, mas que precisasse chegar ao superior essa ideia que me parece bem básica. Imaginou, por exemplo, se eu dissesse, olha, gente, aqui, para entrar nesse curso, só serão matriculados os que vierem de roupa vermelha e azul, azul e branca, branca, preta, amarela, aí vocês diriam, nossa, você está ficando pirado? Qual é a razão de ser? Eu posso vir com a roupa que eu quiser, né? Eu posso vir, porque não há nenhum dever conectado a esse poder que eu estou exercendo, né? Não há, né, nenhum dever conectado com o poder que eu estou exercendo. Atribui-se a Jânio Quadros uma frase, filo porque quilo. Está errada, inclusive, em português. Filo porque eu quis. Mas pouco importa, o administrador nunca faz porque quer, mas porque ele, na verdade, tem o dever de realizar. E eu digo, a autonomia em direito privado é excelência. A autonomia em direito público é excrescência. Eu não tenho nomos, não me movo segundo o meu interesse pessoal. E aí vocês saberão, assim, quando é que eu posso exigir um uniforme? Se numa excursão, por exemplo, de crianças para visitar, vamos usar o exemplo tradicional, a Disney. Eu adoro uma frase do Ariano Suassuna, onde ele diz que, logo que tomou posse na Academia de Letras, a mulher virou e disse, Ariano, o que você acha da Disney? Ele aí olhou e disse, eu não conheço a Disney. Ele disse, como alguém vai aos Estados Unidos sem conhecer a Disney? Aí o pobre do Ariano diz, como é que eu vou agora dizer para essa mulher que eu não conheço os Estados Unidos? O que eu vou explicar para ela? Que aí ela vai dizer que eu não tenho nem condições de estar na Academia de Letras, né? Como é que um homem que não conhece nem os Estados Unidos... Então, numa excursão da Disney, eu posso uniformizar as crianças para que elas não se percam, para que elas estejam, na verdade, sob um determinado controle, numa multidão, para que elas possam ser identificadas, etc., etc. Eu posso uniformizar o soldado, mas eu não posso uniformizar o estudante nem o professor. Não faz sentido, na verdade, que eu uniformize o estudante ou o professor, porque isso não está conectado a um determinado tipo de dever. Vejam como é um exercício lógico interessante. Vejam como é um exercício lógico interessante. Um é inerentemente conectado ao outro. João Dazzano está dizendo que um é conectado ao outro. E eu diria até, João, que o poder é uma projeção do dever. Mais ou menos o seguinte, a Lua não tem luz própria. Quem ilumina a Lua
quem ilumina a Lua é o Sol. É o Sol. Eu não gosto de contar piadas de português, porque eu acho que não há Lisboa, há Lis ótima, eu adoro Portugal. Mas dizem que um árabe disse: nós estamos tão avançados que vamos fazer uma viagem ao Sol. Aí o cidadão disse: olha, me desculpe, mas é impossível um homem atingir o Sol. Ele disse: pois nós pensamos nisso, vamos chegar lá de noite. Nós vamos chegar lá à noite, né? Então, é tão inconsequente eu pensar num poder fora de um dever que, na verdade, é como se eu imaginasse a Lua brilhando sem o Sol. Ela só reflete a luz do Sol. Os astrônomos não têm dúvida em dizer isso, de que ela só reflete a luz do Sol. Não tem nenhuma dúvida em afirmar esse tipo de situação, de que ela reflete a luz do Sol. E tanto quanto o dever se projeta e dá forma, e dá contornos, e dá dimensão do poder. Eu dei um exemplo na aula passada e repito agora: essa água que eu tomo nesse momento tomou a forma desse copo. Poderia tomar a forma de uma xícara, poderia tomar a forma de uma outra coisa, mas como o poder, ele, na verdade, sempre está, na verdade, atrelado a um dever. Então, onde houver um poder, perguntem qual o dever que você tem de realizar determinadas situações. Vou tentar dar mais um exemplo e aí da minha vida prática. Eu era diretor da faculdade e o auditório estava com rachaduras muito fortes. E aí a empresa ganhou a licitação e começou a trabalhar. Só que ela precisava trabalhar de manhã e de tarde. E, no início, houve necessidade de barulho, de quebrar coisas, de máquinas. E isso incomodou, evidentemente, os alunos em aula. E aí as pessoas vieram me perguntar: olha, por que você, na verdade, não deixa isso para o horário da tarde, onde praticamente não tem alunos? E a pergunta parecia bem lógica. Você que pode impedir que durante a manhã aconteça isso. E eu tive que dar uma explicação. Eu não poderia, na verdade, dizer: não, eu deixo de manhã porque eu acho que essas aulas não são importantes, então deixa quebrar, deixa a máquina atuar, deixa fazer todo o barulho possível. Mas, evidentemente, que isso soaria arbitrário, né? Isso soaria, evidentemente, arbitrário. E eu expliquei a ele, eu digo: olha, a empresa diz que não pode trabalhar com empregados em meio expediente e que ela tem que pagar o dia inteiro. E aí ela vai ter que aumentar os custos. Eu não tenho verba para bancar esses custos, então eu tenho o dever de manter esse prédio funcionando. Então, vamos contar com o sacrifício de vocês, porque esse poder não é arbitrário, considerando-se a proporcionalidade dele em relação ao dever, que era evitar que um auditório desabasse, inclusive, sobre a cabeça das pessoas, né? E então esses experimentos me levam a considerar sempre essa prática ou essa possibilidade de que o poder esteja conectado ao dever, de que a administração nunca vai se desvincular do dever e que ela não precisa nem ter o rol de poderes que ela tenha, porque eu não preciso dizer que o policial pode evacuar um prédio
se houver risco de incêndio, porque se ele tem o dever de combater o incêndio, ele, na verdade, tem o poder de evacuar o prédio. Agora, imagine o seguinte, duas hipóteses. Eu tenho uma banca que vende fogos de artifício, junto da Faculdade de Direito, um perigo. E aí chega um funcionário da prefeitura e imediatamente fecha as portas, diz encaixote isso aqui e saia daqui. É um poder? Sim. Conectado a um dever? Também. Por quê? Porque, na verdade, poderia haver um risco de incêndio com dano à vida das pessoas, com dano à vida das pessoas, não com dano à vida das pessoas. Mas se a banca fosse uma banca de revistas? Aliás, é uma coisa que vai desaparecer com a internet, né? Digam para mim, alguém, quanto tempo tem que vocês não vão a uma banca de revista? Ainda sabem o que é isso? Eu sou do tempo em que as pessoas sabiam que era orelhão, vocês sabem o que é, não é uma orelha grande não, viu? Então, o prof faz um tempo considerável que eu não vou para bancas de revistas, mas, assim, no geral, eu gosto de ter o livro físico. Não sei, eu não consigo me desapegar do físico para poder dar uma leitura, fazer marcações, coisas desse tipo. Apesar de não ir à banca de revista, eu prefiro o físico. O livro físico. Quem que está falando? Porque tem duas imagens. É a Ana, quem está falando aí? Quem falou? Eu que falei, prof. Ana Elisa. Ana Elisa. Eu também, Ana, eu prefiro o livro físico. Eu particularmente gosto muito do livro físico. Eu acho que se o livro físico viesse depois da internet, as pessoas diziam, olha, ele é dobrável, você pode marcar, você pode deitar na cama e lê-lo com facilidade, etc., etc. Eu prefiro muitas vezes o livro físico. Mas a questão que eu vou colocar agora, Ana, é a seguinte: será que esse mesmo agente da prefeitura poderia fechar essa banca de revistas? Não, por quê? Porque ele teria que ir ao judiciário, discutir a regularidade da colocação, porque não há um dever iminente de dizer que ela esteja causando um prejuízo. Eu já estou aqui há 10 anos, eu já estou aqui... Se ele tivesse com uma barraca de fogos, a primeira coisa que eu fazia era interditar. Vai discutir seu direito lá na frente. Mas, por enquanto, você não toca fogos aqui, não. Mas com a banca de revista é diferente. O que mudou é o dever, o objetivo, a proposta, a teleologia, o fim a ser cumprido. Não é, Ana? Quer dizer, então, na verdade, o fim a ser cumprido, ele é fundamental. Diga, Ana. Eu disse que eu concordo com o senhor. A finalidade de ser cumprida. Uhum. Eu acho que, na verdade, vejam quanto isso é importante na formatação do nosso raciocínio. Isso não é o conteúdo de uma disciplina, isso é uma forma de pensar as coisas, né? Isso é uma forma de pensar as coisas, até porque houve um juiz na Suprema Corte Americana que tem uma frase que eu gosto, ele diz o seguinte: the power to tax involves the power to destroy. Ou seja, o poder de tributar envolve o poder de destruir. Ou seja, a nossa Constituição Federal diz que não haverá tributo com efeito de confisco. Ou seja, você tomar a propriedade do outro a pretexto de botar um imposto exorbitante. Então, o poder que não está ajustado ao dever, ele é um poder espúrio, ele é um poder, evidentemente, desconectado. O poder de tributar envolve o poder de destruir. Olha essa frase dita no século antepassado na Suprema Corte Americana: the power to tax involves the power to destroy.
ou seja, o poder de tributar envolve o poder de destruir. É preciso que você tenha, na verdade, muito claro, qualquer poder envolve o poder de destruir a sua liberdade, envolve o poder de destruir a sua liberdade. Então, você pode até discutir o dever, o poder de impedir pessoas sem vacina de entrarem no restaurante. Eu não vou entrar nessa discussão, senão a gente vai virar o tempo inteiro. A primeira pergunta a ser feita, há o dever de impedir a contaminação, e a contaminação se impede com a vacina ou sem a vacina? As respostas têm que ser encontradas na análise do dever e não do poder. É claro que no ponto de vista jurídico, e essa é uma diferença do direito para a moral, existem instâncias formais que podem exercitar poderes e outras que não podem. Então, vamos dizer que a pena de morte seja eficaz, mas a Câmara Municipal de Salvador não pode criar a pena de morte. Quer dizer, essa é uma instância, é o aspecto formal da emanação da norma, mas não do conteúdo da norma, né? Daí porque é muito importante, gente, desculpem estar insistindo nesse tema, nessa temática, é muito importante que nós tenhamos essa distinção clara entre poderes e deveres, né? De que os poderes não podem ter uma teoria própria, porque eles não têm uma personalidade própria. Os poderes, eles são decorrências, eles são imanências, eles são... vou usar uma palavrinha aqui para vocês. Eu vou usar uma palavrinha aqui para vocês. Os poderes são camaleônicos. O que quer dizer isso? O camaleão, ele toma a cor do ambiente em que ele se encontra. Então, se você imaginar os poderes como camaleônicos, e ele, para se proteger, se ele estiver diante de um objeto verde, ele toma a coloração verde. A capacidade de mimetização dele é muito grande. Vejam como é a natureza. Se ele estiver junto de uma árvore amarelada, com folhas secas, ele vai se confundir com a folha seca. Então, o camaleão se protege assumindo a cor do ambiente em que ele se encontra. Então, também o poder assume a cor do ambiente em que ele se dá. O poder, ele assume, ele não tem uma forma fixa, como o camaleão não tem, na verdade, uma forma pré-determinada. Camaleão, em latim, é stelius. E aí você diz, e eu com isso? Daí vem a palavra, o crime de estelionato. Estelionato é você virar um camaleão, ou seja, ter duas caras. Uma hora você diz uma coisa, outra hora você diz outra, sempre para enganar a suposta vítima, não é? Então, quando eu estou dizendo que o poder é camaleônico, dá para entender isso, gente? Vocês entendem quando eu quero dizer que o poder é camaleônico? Que o poder Sim, assume a coloração Sim. do dever que ele toma? Quem quer falar sobre isso aí? Está dando para entender? O senhor relacionou o poder com a adaptabilidade, né? Perdão, pode falar, Não, colega. Imagina. Pode terminar de falar. Vamos lá. É que assim, eu acho que o senhor fez essa comparação para dizer que o poder, né, ele vai se adaptando com o tempo, ele vai variando e vai se adequando às situações, não é isso? Exatamente, Stephanie. Quer dizer, ele vai se adaptando às situações. Em determinados momentos, você já não precisa de uma norma tão rígida.
você pode, na verdade, restabelecer restrições menores. Vamos verificar o seguinte: alguns estados estão liberando a máscara. Em função de quê? Da queda da média móvel na pandemia. Então, o tempo, Stephanie, está modulando os efeitos do poder. Aquele exemplo que eu dei da corte alemã, enquanto os trens forem pontuais, não há maltrato aos animais, porque os animais passam pouco tempo no trem sendo vendidos por reembolso postal. Então, o poder ele vai girando, ele tem uma dinâmica para acompanhar o dever a ser cumprido. Então, eu não posso, na verdade, sem nenhuma endemia, sem nenhuma pandemia, exigir o uso de máscaras ou pedir determinadas situações. Então, eu tenho receio de metáforas, e eu conto sempre uma que é meio brava, gente. Eu já dei tanta mancada na vida, graças a Deus, porque é com elas que eu aprendo, né? Com elas que eu, na verdade, aprendo. Mas eu posso contar a vocês, abrir um parêntese e contar uma mancada que eu dei no fim de uma aula de direito administrativo? Sim. Então, vou interpretar o silêncio de vocês como uma possibilidade, né? Não tem nada a ver, não, mas é que eu fiquei tão envergonhado de ficar falando de metáforas. Daqui a pouco o pessoal dizer o poder é igual a um camaleão, a teoria dos camaleões, eu vou estudar a vida dos camaleões para aprender sobre os poderes daí por diante. Vocês estão pensando que isso é fantasia minha? Uma vez eu estou no fim de uma aula de direito administrativo e uma aluna, muito gentil até, disse: professor, eu queria que terminasse a aula, o senhor me desse uma dica, eu vou ter prova de direito tributário agora, e eu tenho certeza de que o professor vai me perguntar, a diferença, porque toda hora ele fala nisso, entre isenção e imunidade tributária. Me dê uma dica aí. Eu digo: olha, não é muito minha área, não, mas vamos lá. Na imunidade, o imposto nem chega a ser pensado. Por exemplo, as igrejas são imunes a tributos. Não há o nascimento do imposto. Na isenção, o que é que eu digo? Eu vou, na verdade, reduzir até a zero a alíquota do ICMS para baixar o preço do combustível, né? Para baixar o preço do combustível. E o imposto existe, mas vem uma causa que retira esse imposto. Na imunidade, o imposto não existe sequer. E aí, onde veio a minha mancada terrível? Eu olhei e disse assim: vamos imaginar que a imunidade seja contraceptiva, seja uma pílula anticoncepcional. Eu disse mesmo, infelizmente. Então, o imposto não é sequer concebido, o imposto não é gerado, nem se há falar de imposto. Já ao contrário, a isenção é abortiva, é uma intervenção abortiva, ou uma pílula abortiva ou um processo abortivo. Ele existe, ele está previsto, mas há uma conveniência política em se impedir a cobrança, ou para baixar o preço do combustível, ou para incentivar que a indústria nacional venha para tal lugar. Eu sei que o imposto é cabível, é devido, mas há um movimento momentâneo na sociedade, quer dizer, é um impedimento que impede que ele tenha vida, que impede a vida que ele tem. No outro caso, eu não posso impedir a vida de quem nem nasceu. Aí eu disse assim, então, simplificando, a imunidade é contraceptiva e a isenção é abortiva. 15 dias depois me aparece o professor de direito tributário.
Celso, você é maluco ou essa aluna está ruim da cabeça? E eu disse, o que eu tenho a ver com sua aluna? Está aqui, olha, segundo o professor Celso Castro, a imunidade equivale a uma pílula anticoncepcional. E a isenção equivale a uma prática abortiva prevista como crime no Código Penal. E aí, com que cara, meu irmão, com que cara, Brian, você vai ficar para explicar ao professor? E ela não disse mais nada, só disse que o aborto era uma prática prevista no Código Penal, né? E que já tomar pílula anticoncepcional era uma conduta livre, lícita, então que havia uma licitude em um caso e uma ilicitude em outra. O que vocês faziam, gente? Eu olhei, aí tive que dizer ao professor, quem manda você se meter na área que não é sua? Aí eu disse, tá certo. E aí tive que aprender. Por isso eu tenho muito medo de falar que o poder é camaleão, né? O camaleônico, né? Para que, na verdade, ele diga que como bem captou, eu acho que foi Ana captou aqui, acho que ela, não sei se foi outra pessoa, de que ele vai se dimensionando, se adaptando ao tempo, quer dizer, o poder que se exige para uma determinada prática, ele, na verdade, pode não ser mais necessário em determinadas outras práticas, ele pode já não ser necessário em um determinado momento. Então, por exemplo, é um discurso simplório, simplista, você dizer assim, é razoável proibir-se isso ou não é razoável? Depende da comunidade. Depende da comunidade. Quer dizer, eu estava lendo que, por exemplo, algumas comunidades africanas praticam e não tem sanção, é uma prática mistura de cultural e religiosa, a circuncisão das mulheres, ou seja, a extinção do clitóris para remoção, para que elas não possam ter prazer sexual, né? No Brasil, nós temos a necessidade de criminalizar essa prática. E aí também o nosso senso axiológico de valoração das pautas jurídicas no Brasil diriam que essa é uma conduta hedionda, que essa é uma conduta de mutilação, de lesão corporal grave, pelo menos, de, no mínimo, lesão corporal grave, né? De lesão corporal grave praticada com a pessoa. Mas, em outras comunidades, esse fato pode ser vivenciado de outra forma. Cortar os pulsos entre a gente é prenúncio de tentativa de suicídio. Numa tribo indígena, pode ser um casamento. O homem e a mulher unem o seu sangue num ritual de casamento com uma pequena incisão no pulso, né? Então, essa questão da temporalidade do direito faz com que o poder vá se adaptando ao dever e, em uma escala mais lenta, os próprios deveres, na verdade, deixem de existir. Por exemplo, o Código Penal considerava dever do homem e da mulher se manterem fiéis no casamento. Hoje já não se sente essa necessidade, cada casal que resolva a sua parada lá. Esse é um assunto de que o Estado não tem que entrar na alcova dos cidadãos. Então, a plataforma dos deveres também se modifica. O que você não pode é modificar o palanque dos deveres sem modificar o plexo dos poderes. Quer dizer, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Atrás do dever sempre estará o poder. Quer dizer, ele não está na mesma ordem, nem está em paralelo, ele é secundário.
Quer dizer, o poder é o último comboio do vagão das mudanças sociais. A frase é de um português, né? O poder é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Quer dizer, quando eu preciso de um poder, porque, na verdade, eu tenho... quanto menos poder eu use numa sociedade, melhor. Como assim, Celso? Vejam bem, se alguém gosta de futebol e eu gosto, tá certo, eu sou Bahia, mas ainda bem que aqui a gente não pode, os torcedores do Vitória não podem fazer gozação comigo, né? Mas eu que sou torcedor do Bahia, compreendo que o melhor árbitro é o quê? Aquele que não aparece no jogo, que ninguém nem lembra o nome dele no final do jogo. Porque ele não precisou exercitar o poder, não deu nenhum cartão amarelo, não deu um cartão vermelho, não teve que marcar um pênalti indevido ou devido, ou seja lá o que for. Então, quanto menos você exercita o poder, mais, na verdade, você economiza recursos políticos dentro de uma sociedade, né? Então, não vamos enaltecer a visão de poder em detrimento da visão do dever. Os deveres constitucionais que nós temos, quer dizer, os deveres que o Estado tem conosco de nos dar uma educação não repetitiva. Eu, por exemplo, tenho uma fé cristã, eu sou católico, inclusive, mas não acho que aqui seja um lugar de eu fazer pregação de fé. Não é o espaço, eu não tenho poder de ler aqui a Bíblia, o Evangelho ou outro tipo de coisa nessa aula, porque o Estado é laico, então o meu dever em sendo Estado laico é não fazer pregação religiosa dentro dessa situação, né? Eu não tenho... acredito sim em Deus, mas pouco me interessa a qualidade da minha aula, é irrelevante do ponto de vista das minhas crenças pessoais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque alguns professores querem que a gente acredite. Acredite que é assim. E não querem, porque... Ora, não me pergunte porque a lei diz que é. Mas, peraí, qual é a razão de ser dessa lei? Será que uma lei não pode ser inconstitucional por desproporcionalidade? Ou seja, por criar mais poderes do que os deveres necessários? Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Eu preciso, na verdade, apenas e tão somente dos poderes adequados para o cumprimento dos deveres. Isso os franceses chamaram de, quando o poder extrapola o cumprimento do dever, desvio de poder ou desvio de finalidade, détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir é uma das... Eu acho o francês extremamente poético, mas é uma questão que não é falseável, né? Essa é uma questão que não é falseável. Eu dizer que o francês e o italiano são línguas bem poéticas, né? Aliás, gente, eu vou abrir um parênteses, desculpem, mas vocês são meus parceiros de diálogo. Sabem uma coisa que eu estou muito preocupado com essa nova língua, com essa língua nova, com essa tentativa de se dizerem as coisas sem um sentido. Porque quando você vai falar cientificamente, você se confunde. Observem uma coisa, as pessoas estão usando... se não for a experiência de vocês, me desculpem. Tradicionalmente, a gente dizia muito obrigado, etc, etc, etc. Hoje as pessoas estão usando o quê? Gratidão. É isso mesmo? Alguém tem essa experiência de que gratidão está no lugar de obrigado? Gratidão. Bom, Santo Agostinho tem o Tratado da Gratidão. Santo Agostinho tem o Tratado da Gratidão. E ele diz que a gratidão
quer dizer, para mostrar a vocês que tudo tem uma razão de ser. Se nós tomarmos a base de Santo Agostinho, o Tratado da Gratidão diz que existe uma gratidão em 3 níveis. Um nível superficial, onde você registra o benefício recebido. Simplesmente, ok, recebi, está tudo legal, valeu. Seria o nosso valeu aqui, valeu, tá bom, valeu. Olha, que hora é a aula de amanhã? Valeu. O professor deu aula tal dia? Deu, assim, valeu. Diz que há diz ainda o tratado de que há um nível intermediário, onde eu faço uma veneração, onde eu retribuo com alguma coisa, eu sinto o dever de dar alguma retribuição que isso possa ser. E há o terceiro nível, que é aquele que eu entendo que alguém me fez algo de tão bom, de tão positivo, pelo qual eu me vinculo a ela, Então, vamos imaginar a forma mais superficial de gratidão estaria na língua inglesa, thanks, ou na língua alemã, Dankeschön. Valeu, thanks a lot. E vai adiante, thanks. Excuse me, thanks. Ok, o Dankeschön, dank. E você nem está olhando, está passando dank, recebeu o troco certinho, dank. E não significa nada quando a pessoa está cumprindo a obrigação, é a forma mais superficial. Que eu conheça também, a língua francesa adota o meio intermediário, merci. Eu lhe dou uma mercê, eu lhe dou uma graça, eu lhe dou um sentimento. Também o italiano, grazie, eu lhe dou uma graça. O espanhol, gracias à la vida. Eu lhe ofereço uma graça, a teoria das dádivas, eu lhe retribuo com alguma coisa. E a língua portuguesa é a que tem a forma mais profunda de agradecimento, que é obrigado. O que quer dizer, pelo que você me fez, da agora em diante, eu me sinto obrigado a você. Você, médico que me salvou a minha vida, eu me sinto agora obrigado a você, pelo que você fez por mim, pelo que você me ajudou, pelo que você fez esse tipo de situação. Então, são 2 formas, a gratidão é o gênero, e nós devemos escolher quais são as hipóteses, um valeu ou um obrigado. Na verdade, quando eu digo obrigado, eu me sinto obrigado perante você, eu me sinto vinculado a você, eu me sinto comprometido com vocês. Então, por exemplo, se eu dou essa aula com vocês, eu me sinto obrigado a um dia que vocês me ligarem, eu tentar tirar alguma dúvida que esteja ao meu alcance de resolver. Isso significa que eu criei um vínculo com vocês. Eu criei uma forma mais profunda de gratidão em língua portuguesa, que é o obrigado, né? Então, eu na verdade, para entrarmos já na próxima aula com a questão da historicidade, eu quero, na verdade, dizer a todos os presentes e os que não puderam estar, que eu lhes fico obrigado por essa atenção que me dispensaram. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, professor. Tá assim. Tchau. Professor, obrigada pela aula. Obrigado pela aula. Tchau, valeu. Obrigada. Tá, tchau, gente. Tchau. Tchau. Qualquer dúvida, ponha no WhatsApp, por favor. Tá bom? Tchauzinho.